E se a chave para a sobrevivência humana já existisse dentro de alguns de nós? Não na ficção, mas na vida real. Tudo começou em silêncio. Nenhum alerta ou sirene e nenhum governo ou entidade mundial tinha a mínima noção do que já havia acontecido. Quando aquilo se revelou, já era tarde demais para contar números. Estimativas surgiram tarde demais apenas que a humanidade ou 95% da população mundial estava condenada meses antes quando o vírus se espalhou pelo globo silenciosamente e após o seu ciclo era questão de tempo. Alguns morreram em horas, outros em semanas, mas todos tinham o mesmo destino. A taxa de mortalidade era absoluta. Virologistas, cientistas, centros epidemiológicos tentaram entender sua origem. Se foi algo da natureza, ou em nossa arrogância condenamos o mundo com uma arma biológica, mas a resposta pouco importava mais. A ciência ainda fazia perguntas, enquanto o mundo já estava morrendo. O que restou da humanidade chegou a um ponto sem retorno e não se tratava mais de salvar o planeta. Apenas de decidir se haveria um recomeço, ou uma extinção definitiva. Os anos passaram, e o planeta se transformou. A natureza retomou cidades inteiras, prédios engolidos pelo verde, estradas apagadas pelo tempo. Tudo era calmo, exceto para os poucos humanos que restaram. O vírus não era o único inimigo. Nós mesmos éramos nossos inimigos. Com o tempo, 3 grupos surgiram: os sobreviventes comuns, pessoas resilientes que lutavam por recursos e, ao mesmo tempo, tentavam não sucumbir à doença. Os membros de governos que se esconderam em bunkers, em sua maioria de militares, cientistas e elites técnicas. Eles herdaram tecnologia, armas e a ideia de controle a longo prazo. E havia nós, os imunes, caçados pelos 2 primeiros grupos. Não por ódio, mas por interesse. Em centros de pesquisa que ainda tentavam uma cura, a ciência perdeu a ética. Os imunes foram tratados como ativos biológicos, tudo em nome de um futuro e que se recusavam a aceitar o fim. Eu vivi escondido, nas sombras. Até que, 21 anos depois, encontrei outros como eu. Imunes que haviam fugido de um desses centros. Suas histórias não precisavam de detalhes para serem compreendidas. Bastava o silêncio entre uma frase e outra. Após muitas perdas, conseguimos nos isolar. Um lugar remoto da Sibéria. O frio que matava os outros nos escondia. Éramos 42 indivíduos e o tempo continuou passando. Os não imunes, pouco a pouco, desapareceram. Outros sobreviventes começaram a chegar, de todas as nações. Quando toda a comunicação cessou, entendemos que o mundo antigo havia acabado. E só então ousamos sair. Encontramos cidades quase intactas, não abandonadas, mas ocupadas pela natureza. E recomeçamos. 57 anos depois, meus dias estavam chegando ao fim. Mas meu sentimento não era de derrota. A humanidade não venceu o vírus, mas também não foi extinta. Nossa comunidade já somava 22.000 almas. E certamente havia outras, ainda escondidas, ainda com medo, mas vivas. Essa não é uma previsão, é uma história. Mas a ideia de pessoas imunes não pertence apenas à ficção. Na vida real, a ciência já documentou casos raros de indivíduos com resistência natural a determinados vírus. Pessoas que, mesmo expostas repetidamente, não desenvolvem a doença ou apresentam respostas imunológicas incomuns. Esses casos não significam invulnerabilidade, nem garantem sobrevivência absoluta, mas mostram algo importante: o corpo humano não reage de forma igual em todos nós. Pesquisas reais estudam mutações genéticas, respostas celulares específicas e mecanismos naturais de defesa que podem explicar por que alguns resistem mais do que outros. Não se trata de salvar a humanidade, nem de criar super-humanos. Trata-se de compreender limites, variações e possibilidades reais da biologia humana. A ficção imagina os extremos. A ciência observa em silêncio. Entre uma e outra, existe uma linha tênue chamada realidade.
E ela é sempre mais complexa do que parece. O que você acha dessa possibilidade? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias onde a ciência encontra ficção.